Vamos lá. Bom, então a gente, na realidade, está falando, né, de autodefesa psíquica. A gente está verificando que, na realidade, desde o primeiro dia que a gente vem falando sobre isso, a gente fala que a necessidade de utilização de recursos físicos, né, ou de qualquer aparato que, na realidade, seja paralelo à fé, nada mais é do que uma espécie de suporte psíquico. Né? Por quê? Porque a gente sabe que a vivência do Evangelho nos isenta de qualquer tipo de proteção. Então a gente não precisaria, né, ter amuleto, talismã, fazer absolutamente nada se nós vivenciarmos, né, o Evangelho 24 horas por dia. Só que isso é muito difícil. Né? Na nossa atual estrutura mental, na nossa atual estrutura psíquica, com muitos comprometimentos kármicos, a gente ainda é muito assediado pelas trevas. E nós somos assediados porque nós damos abertura. O vampiro não entra na sua casa se não for convidado. O obsessor nunca vai ter acesso a você se você não sintonizar a frequência que ele precisa para poder estar junto a você. Então, na realidade, os recursos físicos, a tendência natural deles é irem acabando conforme a evolução do ser humano no orbe terrestre. Então, se você talvez, né, visitasse Marte, Urano, Saturno, que são planetas mais adiantados, eles não têm a menor necessidade de utilização de recursos físicos. Por quê? Porque eles conseguem fazer toda a relação de canalização da fé pela mente. Então não precisa usar um recurso físico eletromagnético, por exemplo, de uma vela. Porque eu automaticamente sintonizo a minha sintonia com os elementais, né, e em qualquer fogo eu puxo. Se não tiver o fogo físico, a gente pode produzir o fogo etéreo. Às vezes acaba a vela, né, num trabalho X que a gente está canalizando, ou usando os recursos eletromagnéticos das ondas helicoidais da vela, e a gente projeta o quê? Uma fogueira etérea. E funciona. Nós temos essa capacidade de produzir coisas. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, em cura prânica, muitas vezes não tem fogo ali naquele momento. Então o que a gente faz? A gente canaliza mentalmente uma projeção de uma fogueira etérea para queimar aqueles fluidos, né, deletérios que a gente vai retirar no processo de limpeza daquele paciente. Então, na realidade, a gente consegue entender que quanto maior for a evolução do ser humano, quanto maior for a sua conexão com a espiritualidade, quanto menos processos kármicos nós tivermos, né, quanto mais adiantado nós tivermos, menos a gente vai precisar de recursos físicos. Então, quando alguém às vezes cita, mas na doutrina espírita não se cita recursos físicos. Não, porque a doutrina espírita, na sua vivência plena, ela já é para um mundo de regeneração. Ela já é para preparar a nossa mente lá para frente. Só que muita gente, muitas pessoas às vezes, esquecem que a gente ainda vive no mundo de expiações e provas, em transição, graças a Deus. Mas ainda temos, sim, espíritos trevosos, ainda temos pessoas encarnadas aqui com comprometimentos kármicos seríssimos. E, obviamente, se existem pessoas com comprometimento kármico, a magia negra vai funcionar, né? Os processos de bruxismo vão funcionar e outras coisas que a gente verifica que são nefastas, mas que só tem entrada porque nós permitimos. Se nós não permitíssemos, se nós não tivéssemos essas mazelas, se nós não tivéssemos impedância, né, devido à falta de fluidez da nossa energia, nenhum mal poderia nos chegar. Né? Então, cada vez mais a gente consegue entender isso. Né? Nosso querido Chico Xavier, que, na minha opinião, foi Kardec, né? Eu tenho isso literalmente como uma coisa clara, e agora convido para quem ainda não viu, assistir o vídeo do Geraldinho, um vídeo de 1h20 mais ou menos, onde ele bota assim, ipsilíteris da relação, né, que realmente Chico Xavier era a reencarnação de Kardec. Ele bota cientificamente citações, inclusive passagens de Chico Xavier
que ele se refere, né, a conceitos que Kardec que viveu. Né? Então, Chico Xavier foi um grande continuador da obra. Né? Então, quando a gente verifica na Gênese que o espírito que se apresenta fala assim, você ficará pouco tempo desencarnado e voltará logo para a continuidade da obra. Entre o desencarne de Kardec e o encarne de Chico Xavier foi em média 40 anos, é muito pouco tempo. Né? Mas para um espírito missionário que está na continuidade, né? Você vê, entre Chico e Kardec, você está falando de 498 obras, né? Foram 498 só de Kardec, não, de Chico, e 5 livros do Pentateuco, 10 revistas espírita e 13 obras correlatas, né, de Kardec. Mas Chico foi 400 e... Massa, quase 500 obras. 480 obras. Não, 498. 98? Então, quer dizer, você fala assim, então você vai encontrar aí que me diz aí um autor que teve tantas obras. Estou falando só de Chico. Então, na realidade, tudo da doutrina está ali. Se a gente pega as obras de André Luiz, principalmente as 14, que se referem ao mundo espiritual, né, tudo que a gente está falando aqui, na realidade está lá. Está lá com uma linguagem um pouco rebuscada, que André, né, quando falava, ele usava muitas citações da ciência, que até hoje tem gente que não entende. Que é quando pega assim para ler mecanismo da mediunidade, entre dois mundos, domínios da mediunidade, acha difícil aquela leitura, porque ele cita muita coisa da física, da química, da biologia, né? Para isso a gente tem o quê? Que estudar. Por isso que o Espírito de Verdade disse para a gente, amai-vos e instruí-vos. Então, dando continuidade aí ao nosso estudo, a gente vai começar a falar hoje especificamente de técnicas que nos dão a oportunidade de entender a necessidade da autodefesa psíquica. Okay? Então a gente fez um quadro aqui, né? Esse quadro é tirado do livro Ciência da Cura Prânica, do mestre Shokoku Sui, da editora Grau, tá? Onde a gente mostra, na realidade, a relação entre o chakra, né? A localização, a função correspondente, principalmente para quando a gente vai trabalhar em cura, e as doenças que são relacionadas. Você vai reparar que tem determinadas doenças que sempre vão comprometer o chakra da base. Né? O chakra da base quase sempre ele é comprometido, por quê? Porque ele é a continuidade do fluxo do chakra da coroa. O chakra da coroa está aqui, o chakra da base está lá embaixo. O que liga um ao outro? O canal Sushumna. Né? Então, normalmente, todo o trabalho, né, que se faz de tratamento, visando, né, a possibilidade de cura, conforme a necessidade, né, e o merecimento, na realidade vai sempre envolver o quê? O Sushumna. Então, toda vez que a gente vai fazer, por exemplo, uma relação terapêutica, é fundamental, né, que você canalize fluidos para desobstrução do Sushumna. Porque toda doença sempre vai se instalar no corpo sutil primeiro, para depois chegar no corpo físico. E essa relação dessa doença nada mais é do que a impedância, né? É o funcionamento da lei de Ohm, é a não fluidez de uma energia. Então aquilo começa a ficar denso, igual como se fosse uma gordura dentro de uma veia. E aquele impedimento daquele fluxo energético natural é que vai produzir a doença. Então toda vez que você iniciar um trabalho de tratamento para alguém, pensa que vai ter uma hora que você vai ter que desobstruir o Sushumna. Né? Sushumna, canal central, e o Ida e Pingala, né, que percorrem os chakras e terminam mais ou menos na altura do Ajna, que fica entre os olhos aqui. Né? Aí você fala assim, e esses 3 canais, Sushumna, Ida e Pingala, né, eles na realidade são conectados num conceito de fluidez. Então toda vez que você tem outros, né, os grandes manuscritos de Vedas dizem que a gente pode ter até 72.000 nadis. Né? Mas para nós que trabalhamos em tratamento, na área terapêutica, é fundamental você entender principalmente esses 3. Porque se você olhar de uma forma ou de outra, mesmo sem conhecer, muitos centros espíritas, muitos locais, sempre vão trabalhar o Sushumna. Eu trabalhava numa casa de Ramatiz,
onde era obrigatório em determinado momento você alinhar os chakras, né? Você fazia mais ou menos assim, e a fluidez você trazia mentalmente até o chakra da base. Você saía exatamente aqui da altura do Atlas, que é o, né, o ossinho que segura a cabeça, e aí onde começa exatamente a inserção do Sushumna dentro da medula, e você puxava aquela energia até embaixo. Então, sempre, em todos os trabalhos terapêuticos, é necessário o quê? Você higienizar o canal central. Por quê? Porque o canal, é do canal central que saem os talos energéticos. E todo um chakra que vai começar a ter problema na relação de absorção de energia e extração de energia, ou seja, puxar e jogar para fora, ele vai sempre comprometer o talo. Ele compromete o talo por quê? Porque o talo está ligado ao Sushumna. Então sempre é necessário a higienização do Sushumna. Então a gente vem relacionando quais são as doenças ligadas aos chakras, né? É bom depois vocês darem uma olhada, né? Baixa vitalidade, por exemplo, está sempre ligado ao chakra do umbigo, né? Os japoneses, antigamente, os samurais, né, tem um ponto aqui chamado Tanden, que quando eles faziam o harakiri, tinha que ser exatamente naquele ponto ali. Tá? Porque aquele ponto ali era, vamos dizer assim, o fluxo que ligava ao baço, tá, ao fígado, e a atividade sexual ligada diretamente à base. Então o instinto de sobrevivência sumia. Tá? Então eles, quando se fazia o harakiri, tinha um local específico que era o Tanden. Tá? Então, se você olhar, né, a cultura milenar chinesa, a cultura japonesa, a cultura hindu, eles já sabem disso há muito tempo, né? E quem trouxe essa relação dos chakras, que foi chamado de centro de força, né, e centro vital, né, aqui no Ocidente, na realidade foi o Leadbeater, a gente já falou sobre isso. Né? Ele foi para a Índia levado pela Helena Blavatsky, foi estudar num ashram, e chegando lá, os monges, né, os grandes mestres olharam e viram que ele era um bispo anglicano, não tinha muito conhecimento sobre isso, e não quiseram falar tudo. E não falaram muito do Swadhisthana, que é o chakra sexual. Né? E o chakra sexual tem uma relação direta com o chakra do umbigo e o chakra do baço. Então, na espiritualidade, André, quando vai se valer disso, ele olha e fala assim, bom, já que ninguém citou, eu não vou ficar aqui também fazendo, vamos dizer assim, pontos, né, para suscitar dúvida. Ele continua utilizando o chakra do baço, por quê? Porque é um chakra de vital importância, né, para quem está fazendo tratamento, para quem vai dar um passo de higienização, né, porque é onde você tem a usina, né, que produz, né, a filtragem do sangue, aquela coisa toda. Então não se alterou isso. Mas quando você estuda a fisiologia e a anatomia do corpo sutil, vocês vão reparar que a composição dos chakras tem sim um chakra do umbigo, tem um chakra sexual, né? E o chakra do plexo é aqui em cima, não é aqui, tem livro que você pega, e o chakra do plexo solar está no umbigo. Você fala assim, qual foi a parte que eles não entenderam? Né? Chakra cardíaco, muita gente, está aqui. Né? Quando a gente higieniza, né, você vai no talo, é aqui, ó. Tá? Que está normalmente correspondido ao quê? A uma glândula endócrina. No caso do cardíaco, é o timo. Né? Então, toda vez que você for passar uma energia para alguém, você não pensa só no chakra, pensa na glândula que trabalha exatamente fazendo o quê? A correlação entre o mundo sutil e o mundo físico. Então, por exemplo, tanto a glândula, o timo, quanto a tireoide, a paratireoide, né? Quanto a pituitária, que está ligada ao ajna, ou a pineal, todas são glândulas endócrinas que têm a função de captar estímulo eletromagnético e transformar em eletroquímico, colocando o quê? Colocando essa energia na corrente sanguínea. Porque da mesma forma que o sangue está para o corpo, o prana está para o corpo sutil, ou para o perispírito. E muita gente na doutrina espírita confunde o que é a aura. Né? O que é a aura? A aura, na realidade, são 3 camadas. A aura do ser humano está ligada aos corpos perispirituais inferiores. Então você tem a aura etérica, que está ligada ao duplo etéreo. Você tem a aura, né, astral, que está ligada ao corpo espiritual, que é como nós nos apresentamos, né, quando a gente está desdobrado. E você tem a aura mental, que na realidade está ligada ao corpo mental. Né? Então, essa aura mental, por exemplo, de Jesus, era absurda. Assim, ela
espargia a luz de tal maneira, ela era tão extensa, que só por se aproximar de Jesus, você já recebia aquele impacto fluídico. Né? Tem pessoas que têm aura assim, totalmente pequenina, por quê? Porque são pessoas muito materializadas. Então a aura, ela revela o que? O teu estado emocional. Por quê? Porque quando você emite um pensamento, esse pensamento é carreado de informação. Essa informação, basicamente, é emitida pelas suas emoções e pelos seus sentimentos. E o pensamento é como se fosse o quê? O bonde, o veículo que vai levar isso. Isso plasma. Você pode formar forma de pensamento, você pode criar elementais artificiais. E o primeiro a plasmar essa relação é o teu campo áurico. É por isso que tem cursos de leitura de aura, onde você consegue, né, quem tem a possibilidade da vidência, às vezes a gente olha para uma pessoa, aí tem uma mancha assim, às vezes no cardíaco, aí nitidamente, né, uma mancha marrom assim, meio roxo, né, então são pessoas que não perdoam, né. Por exemplo, existem manchas específicas para pessoas que são fumantes. Então a gente começa a ver que existem, na realidade, elementais específicos para cada tipo de debilidade. E esses elementais, eles são impregnados aonde? Na nossa aura. Então é comum, às vezes, você olhar para uma pessoa e ver assim, nossa, ela está cheia de ponto preto ali, não sabe direito o que é. Né? Então, esta relação de identificação é uma relação de identificação da aura, que externa, que transparece o estado emocional daquele ser humano. Né? Então, se você está em desequilíbrio, a sua aura vai estar comprometida. Quando você está em equilíbrio, a sua aura está fofinha. Né? Você bota a mão assim, né? A gente quando, né, é treinado em Pranic Healing, né? E eu, muitos anos, eu tratei, eu me habilitei em ser um curador nessa área, né? Você sente o processo áurico da pessoa, está fofinho assim, é bom, tu pega, nossa, que coisa legal, né? E quando está suja, você bota a mão, a sua mão fica chamixugando assim, né? Parece que está gosmenta, e você treina isso. Eu já nunca ouvi falar isso no Espiritismo, então vai ler Libertação, né? Aquela passagem de Gúbio, quando ele verifica um ovoide, e antes de chegar próximo, né, ele tatia com a mão e Gúbio chama a atenção, né, de André, que era de vingança, era de ódio. Então, na realidade, a gente começa a ver que as suas partes, que na realidade têm chakras de sensibilidade, a mão tem, elas são possíveis de captar energias, inclusive qualificando a informação. Né? Então você pega, por exemplo, um espírito bastante evoluído como era Jesus, ele não precisava usar nada, só o campo áurico dele penetrando, né? Era como se viesse uma leitura. Os espíritos superiores fazem isso. Eles olham para você, eles leem você. Né? Tem vários espíritos que eram considerados bons espíritos aqui encarnados, que quando desencarnam sentem vergonha que eles vão habitar determinados locais. Os outros espíritos são muito mais evoluídos e eles se veem assim, nossa, um campo áurico pequenininho. Né? Então isso é nítido. Né? A gente começa a entender que essas relações são nítidas. Então, você tem os elementais dos fumantes, né? Que ficam no campo áurico dele. Você tem os elementais dos drogados, olha aí, né? Os formatos. Aqui é como se fosse uma mancha, e elas são vivas, elas se mexem. Né? É uma coisa assim que chega a ser até um pouco desagradável você conseguir perceber isso. Os alcoólatras, tá? Os elementais dependentes de jogos. Então, na realidade, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, na realidade vai reproduzir como se fosse uma espécie de eclosão de dentro para fora no nosso campo áurico. Então, por isso que quando a gente ofende uma pessoa ou faz qualquer coisa ruim para uma pessoa, o primeiro a se danificar é você. O seu campo áurico já se contamina naquele momento. Pergunta? Esses elementais aí, o fumante, o drogado e tal, seria como se fosse o cachorro dele, quando você vai questionar, vai reclamar, ele se volta contra você, ele fica nervoso. Quando você vai mexer com alguém que tem um cachorro, te defende. Tem a impressão que a pessoa se volta contra você, ela revela uma outra pessoa que ela não é. Tem a impressão que essas elementais é que fazem... A relação dos elementais é o seguinte, eles na realidade eles têm vida, tá? Mas ao mesmo tempo não têm vida. Como é que é isso, Bechara? É o seguinte, você produziu eles, né?
pelas suas mazelas, pelos seus equívocos, pelas suas palavras, pelos seus pensamentos, pelas suas ações em relação ao próximo. Então, eles ficam ali. À medida que você vai, vamos dizer assim, aumentando essa prática, você vai fortalecendo eles. Tá? Só que existem determinados elementais que eles não ficam só no seu campo áurico. Eles começam a espargir para locais específicos da sua casa, principalmente os cantos, né, que são aglomerados, vamos dizer assim, de concentração de coisas densas, tipo concentração de bico de parede, né, debaixo de móvel. Então, locais assim que você olha, onde a sujeira gosta de ficar, é a mesma coisa. Quando você vê, por exemplo, alguns livros de Robson Pinheiro, Legião, A Besta, eles em determinado momento narram que a pessoa passava por um local, e era um local de baixo meretrício, e eles começam a olhar como se tivesse uma rede em cima. E, caramba, várias pessoas ligadas àquela rede, como se tivesse um cordão fluídico ligando. E, né, na época, o Inácio, que era o narrador, né, mas o que chega a ser isso? Né? E ele explica, ele fala assim, olha, isso é a conexão mental que é feita entre a produção da forma pensamento dos elementais, que são emanados por esses espíritos, que na realidade os conectam. É como se você colocasse a tua televisão, o teu rádio, na realidade na mesma sintonia. Né? O primeiro a fazer uma comparação entre a televisão e a forma de pensar e criar ideoplastias foi o André Luiz, né? No livro, acho que foi Entre Dois Mundos. Primeira vez que se leu alguma coisa em relação a isso. Então é como se fosse isso, é como se você sintonizasse. Quando você sintoniza, existe aquela camada enorme de pessoas que estão afinizadas, que pensam igual. Então todos eles se conectam. Se você lembrar o filme, aquele que o pessoal era azul, Avatar, né? Tem determinado momento que ele pega o cabelo e se conecta, né, à rede maior, que era uma rede viva, né, da floresta, né? Então, como se nós estamos conectados às coisas que a gente, na realidade, vivencia. Como diria o Fred Alan Wolf, nós somos um sistema aberto, funcionando num sistema aberto. Só que eu posso fechar esse sistema. Fechei meu sistema, ó. Estou fechado. Então, eu estou fazendo o quê? Circuito dentro de mim mesmo. Abrir o sistema. Toda vez que eu estou com o campo áurico fortalecido, mas eu faço alguma coisa equivocada, eu quebro essa barreira, ou seja, eu abro o sistema. Então, como você vai funcionar quando você vai num local que tem muitos elementais? Por exemplo, cemitério, tem muitos elementais, tem muitas formas de pensamento, tem muitas entidades, né? Muitos espíritos estão vagando ali, né? Às vezes com vingança porque morreram, foram traídos e teve confusão na família. Então você vai nesses locais, né? Você fala assim, e aí, o que eu faço? Aí a sua avó dizia assim, meu filho, chegou do cemitério, do velório, do hospital, vai tirar essa roupa e vai lavar. Ela está certa. Porque você acaba o quê? Puxando para o seu campo áurico. Nós não somos um sistema aberto, emanando energia, recebendo energia do sistema aberto que é o ambiente, não é isso que a gente aprendeu? Então, qualquer local que você vá, você vai trocar energia. Se a energia é muito densa e o seu campo áurico é fofinho, o que vai acontecer com o seu campo áurico? Vai ficar contaminado. Então, normalmente, quando você vai nesses locais pesados, você tem o quê? Que se higienizar. É isso? O corpo físico, que aí junto vai também as relações do duplo etéreo, e o teu corpo espiritual e o teu campo mental. E aí é com a prece. Mas também existem possibilidades de você ir nesses locais e já fechar o teu corpo físico. Poxa, como é que eu faço? Energeticamente eu vou o quê? Diminuir a capacidade de contaminação, que é exatamente o que a gente vai falar hoje. Né? Então existem algumas técnicas de você fechar circuito, de você não se deixar contaminar, usando algumas técnicas físicas, corporais e fortalecendo com a mente. Não adianta fazer um movimento em si se eu não qualificar aquele movimento. É igual quando a gente acende uma vela. A vela por si só, o fogo, não vai representar nada. Agora, se eu fizer uma prece e qualificar aquelas ondas eletromagnéticas, helicoidais, né, pedindo que aquilo ali possa espargir toda a energia mal qualificada que esteja no ambiente, você pode ter certeza que aquilo vai acontecer. Então, da mesma forma, né, se eu faço um movimento com as mãos ou
com os braços ou com as pernas, e esse movimento tem uma intenção plasmada no meu campo mental, aquilo vai funcionar como se fosse um escudo. Tá certo? Então é isso que a gente vai falar. Tem um vídeo aqui que vai mostrar, eu vou mostrar esse vídeo, ele tem acho que 8 ou 9 minutos, mas vale a pena a gente ver como a cura energética funciona. Então nesse momento a gente dá uma paradinha e vamos assistir esse vídeo que vale a pena a gente verificar, ok? Oi, amor, cheguei. Oi, amor, tá lá no fogão. Eu quero beber. Tô cansado. Vamos beber, vamos beber, beber. E aí, amor, como é que foi lá no serviço hoje? Ah, sabe, mesma coisa de sempre. Trabalho demais, pouco reconhecimento. Você conseguiu fazer o depósito? O que falei? Se não é pra fazer amanhã, eu faço. Não ficar preocupando, não. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Comer não. Eu quero beber, eu quero beber. Pega cerveja. Pega cerveja, pega cerveja. A cerveja. Isso. E aí, amor, você lembrou de abastecer o carro? Abasteci. Pode E a ficar tranquilo. chave? Tá aqui sim. Já tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vai lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom, não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho. Sozinho? É, sozinho. Três caixas de cerveja, eu contratei uns garotas de programa. Só vendo, galera. E aí, quem tá dentro? Rapaz, a patroa tá fora. Vou aproveitar, tô dentro. Eu não sei não, viu? Você sabe que isso não é muito a minha praia. Ih, começou. Ah, Paulo, não começa, cara. Frouxo. Esse cara é um frouxo. Rapaz, mas você tá muito frouxo, cara. É, já tem tempo que eu não aproveito mesmo. É isso aí, Paulão. Tem que aproveitar um pouquinho mais a vida, cara. Vamos lá, cara. Vamos, Paulo, vamos! Coleira! Sabe qual que é real, Paulo? A Fernanda já te colocou na coleira. Não é parceiro. Rapaz, Esse você não é cara parceiro mais não, cara. Quer saber? Tá bom, mas só hoje, hein? Ah, Isso esse é o aí, Paulo que eu irmão. conheço.
Nada disso, Paulão. É sozinho, cara. Quer saber, cara? É isso mesmo. Ô, garçom, a saideira aí. Aí, a saideira. É incrível como você cai direitinho, Paulo. De novo, tá? Ih, ele é um inútil. Tá aí meu trabalho. Tá. E aí? Ficha? Descobriu o que, cara? Descobri que ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece e ele fica muito influenciável quando bebe. E aí, vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Vai fazer o que, cara? Eu acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar. Já tem alguns de nós lá e... Presta atenção, Otávio! É bom que esse desencarne saia hoje, cara. Se não for voltar com ele, é melhor não voltar mais. Vai com ele, vê se ele não faz besteira dessa vez. E aí, pessoal aí, ó. Ai. Atende. Atende, Paulo. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará... Ai, desligou de novo, Paulo. Senhor Jesus, amado Mestre, não sei por que tanta angústia. Eu tô com mau pressentimento em relação ao meu marido. Eu sei que ele não é um cristão exemplar, mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia. Que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Senhor Jesus, amado Deus, cristão exemplar, nas tarefas do dia, que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Meus irmãos, se preparem. Temos um pedido de ajuda. Vou comprar um outro carro e vou comprar uma moto também. Para as meninas andar agarradinhas ali, cara. Falando em menina. Não, e aquelas três que estavam naquela mesa do lado? Nossa, nem me fala, cara. O que é aquilo? Digo mais. Nossa vida a partir de hoje nunca mais vai ser a mesma, meu amigo, depois dessa balada. Vamos beber todas. Né? E digo mais. 2 mulheres pra cada um de nós. Só 2. 2? Não, então peraí. Aqui já miou o negócio aqui. Eu vou ali buscar mais, então vocês aguentam a mão aí que eu vou ali só buscar mais uma. Não. Vamos beber. Vou ali buscar mais. Aguenta a mão aí. Este é Paulo, filho de nossa amiga Helena e esposo de Fernanda. É honesto, trabalhador, mas infelizmente tem se deixado ser influenciado por inimigos do passado. A bebida facilita o vínculo com esses inimigos do passado ou aproveitadores inéditos. A mudança de vibração tem tornado a sua relação com a esposa cada vez mais distante e fria, afastando da sua tarefa de ser pai. Veja só o quanto Paulo está vinculado ao Otávio. Meu Deus, como pôde chegar a esse ponto? Como pôde? Graças aos vínculos que foram sendo criados durante o uso da bebida. Para piorar, Paulo não ora, não pensa em Deus. E cada vez mais Otávio tem acesso a ele e o afasta da esposa, que poderia ajudá-lo um pouco, apesar das dificuldades que ela também tem. Mas, peraí, todo mundo que bebe arranja um desses? É, Tiago. Cada um tem, na terra ou aqui, as companhias que atraem com seus apelos íntimos. A bebida, como qualquer outra droga, é porta aberta para a obsessão. O uso, mesmo que ocasional, é destruidor. Nossa missão, Tiago, visa resgatar os nossos irmãos, inclusive aqueles que estão obsediando Paulo e seus amigos. Eu partirei agora mesmo para a casa de Fernanda, incentivarei que ela continue em prece.
E vocês, meus irmãos, se encaminhem onde está Paulo e preparem o ambiente para o nosso trabalho. Tem certeza de que esses obsessores não podem nos ver, Estevão? Sim. As vibrações muito materiais dos nossos irmãos impedem que registrem a nossa presença. Veja, Tiago. As vibrações de Helena e Fernanda não tardaram a chegar. Vamos. Infelizmente, não sei se nossas amigas chegaram a tempo de evitar a tragédia, mas as forças da prece atingem Paulo desde já. Me ajude no trabalho de passe e magnetização. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Você não percebeu o que está acontecendo, seu verme? Tem alguém ajudando eles. Faz o seguinte, vamos fazer ele lembrar o quanto essa noite pode ser boa. Mulheres, dança, bebida. Vamos, Paulão. Essa noite vai ser maravilhosa, cara. Mulherada só pra gente. Pensa, vamos dançar muito. Vamos beber muito. Vamos, cara, vamos. Ânimo, Paulo. E agora, Estevão, ele escutará quem? Isso será a escolha dele. Dependerá de suas vontades, de seus anseios íntimos. Mas nós podemos aproveitar e vibrar por todos os presentes, inclusive por estes que estão insistindo na obsessão. Todos nós temos alguém que amamos e podemos inspirá-los a lembrar dessas pessoas. Continue em prece, minha querida, nossas vibrações estão chegando. Ei, moçada, chegou. Podemos partir. Bora que o negócio tá todo mundo... Entra aí logo, cara. Entra aí. Vamos logo. Fernanda? Meus amigos, providenciemos que nosso irmão seja levado para tratamento e façamos o melhor pelos que estão no carro. Ai, esse idiota desse Paulo. É Fernanda pra lá, Fernanda pra cá. Deixa o cara, Maurício. Ô, vai mais devagarinho, que eu Cala não quero morrer hoje cala não, a boca, cara. Fernanda. Eu vejo muito melhor bêbado do que quando eu tô seco. Roleta russa. Vamos fazer roleta russa. Não para não. Não para não. Então, como vocês viram no vídeo, a possibilidade de você oportunizar a higienização do próximo tem que ser praticada. Não adianta a gente estar falando aqui, mostrando, explicando, se você não começar a fazer.
Ah, Marco, mas eu não tenho tanta segurança, né? Se você faz prece, sua intenção é boa, você vai estar sempre assistindo. Comece a praticar com o seu irmão, com o seu primo, com aquela pessoa que está gripada. Ó, nós temos a Márcia hoje, que pode ser uma boa cobaia, né? Por quê? Basicamente, a gripe está o quê? Congestionamento nasal, né? Nessas vias, né? Que vão descer aqui para a relação, né? Do pulmão, né? A traqueia, né? Então você pode limpar o pulmão dela. Eu vou limpar com o quê? Posso limpar com verde clarinho, verde esmeralda, né? Ah, não sei trabalhar com cor, deixar, limpa com branco, né? E você pode depois potencializar com violeta elétrico. Ah, eu não sei imaginar o violeta elétrico, tem que tirar do chakra da coroa. Eu faço o quê? Trabalha com branco, tá? Então, basicamente, vocês vão começar a entender que para cada tipo de doença tem um tipo de comprometimento de chakra, que é exatamente aquele quadrinho que a gente mostrou lá na frente, ó. É isso que eu queria. Esse quadrinho aqui, ó. Para cada tipo de doença, para cada tipo de moléstia, cada tipo de mazela que a gente tem no corpo físico, vai ter sempre um chakra relacionado, tá certo? A gente já estudou sobre os chakras. Então, esse quadro é muito mais uma lembrança para você verificar, né, quando eu estou com asma, né? Tem coisas que são muito comuns, por exemplo, quando você está com uma pessoa que está com uma dificuldade asmática. Se você pegar energeticamente o que é a asma, né? Então, normalmente é o resfriamento dos brônquios. Então, quando você simplesmente dá uma técnica para ela simples, ó, olha só, você está com asma, fecha a mão aqui assim, ó, faz isso, ó. Isso aqui, ó. O que eu estou fazendo? Eu estou soprando o ar da boca, que sai um ar quente, e estou inspirando o ar quente. Em pouco tempo, essa troca e esse esquentar nos brônquios vai diminuir no mínimo 50% a sua capacidade asmática de estar ali meio doente. Isso é o quê? Fluxo energético. Aí você fala assim, caramba, então tudo que a gente na realidade começa a entender como doença se manifesta primeiro no campo energético. Então por isso é interessante vocês verem com cuidado, com carinho, né, essa relação entre os chakras, né, ou como diriam nos centros espíritas, os centros vitais, como André Luiz falou, porque Leeds Bitter chamou de centro de força, e ver qual é a doença correlacionada. Quase sempre o chakra da base vai estar comprometido. O chakra da base significa o quê? Subsistência humana, né? Produção de linfócitos, produção de hemácias, tudo quase sempre que diz respeito a sistemas do corpo humano vai estar ligado ao chakra da base. Então o chakra da base ele é sempre um alvo de ser tratado, né? O ideal é você tratar tudo, mas às vezes não dá tempo. Então você vai especificamente tratar, faz uma higienização completa. Chara, eu teria que limpar chakra por chakra, às vezes eu estou num hospital, não dá tempo, né? Mentaliza varredura por vento solar. A gente faz isso na Casa da Luz, tá? Então, em determinado momento, trabalhando com os decretos, né, que são proferidos lá por afirmações e mais os médios canalizando, a gente trabalha com o vento solar, né? Porque o vento solar é o quê? É uma mistura entre o trabalho dos silfos, que trabalham com ar, com as salamandras, que trabalham com fogo. Então o vento solar é exatamente isso, essa conexão. Então você mentaliza, normalmente, quando eu vou trabalhar com o vento solar, eu puxo aqui atrás, mentalizo na mão e faço isso, ó, como se estivesse empurrando. E fecho aqui, né, em cima do campo áurico da pessoa, né? Então, às vezes, quando você não tem tempo de trabalhar, que assim, um trabalho completo, chakra a chakra, você vai levar, às vezes, de 20 a 40 minutos, dependendo, né, da forma que a pessoa esteja. Ela pode estar muito danificada em relação ao fluxo de energia, então você vai ter que limpar chakra por chakra para depois começar a energizar e depois estabilizar essa energia, né? Então, aquilo que a gente treinou outras vezes aí. Então essa forma de vocês trabalharem, ela é padrão. Não se coloca energia limpa em cima de energia suja. Então sempre para começar o trabalho, você vai ter que higienizar. Puxa, Bechara, mas eu estou num hospital e não vou conseguir fazer isso, né? Vou lá no chakra da coroa, aí vou no chakra da testa, aí vou no chakra... Não, vai dar um trabalho para todas as enfermeiras, vão tudo te olhar, isso deve ser macumbeiro, né? Então para evitar isso, você, né, discretamente bota a mãozinha aqui, entra em prece, fala assim, varredura por vento solar, retira toda e qualquer energia, e sente como se estivesse varrendo mesmo,
E aquilo acontece. Aquilo acontece. Ah, Bechara, eu tenho a síndrome de Tomé. Eu não acredito. Então não faz nada. Vai para casa e tu não vai fazer nada mesmo. Né? Síndrome de Tomé é um problema sério. Muitos médiuns que têm muitas possibilidades são acometidos da síndrome de Tomé. Ou seja, mas eu não estou vendo, eu não estou sentindo. Né? Quando a gente às vezes está treinando futuros curadores prânicos, a gente fala assim, sente um chakra tal, o cara bota a mão, estou sentindo nada. Né? Aí ele começa a se autossugestionar. Só que para quem não leu, André Luiz narra, né? Isso também é narrado no livro Painéis de Obsessão e Suas Máscaras, da Marlene Nobre. Ela também narra isso, ela cita, né? É um livro que cita as 14 obras do André Luiz. Ela cita que o início da mediunidade, né, do fortalecimento do transe mediúnico, é uma espécie de autossugestão. É uma espécie de autossugestão por transe hipnótico. Você começa a se autossugestionar para você começar a perceber. Né? Tem pessoas que não acreditam em mediunidade, em espiritualidade, e dizem que é simplesmente uma indução auto-hipnótica. Né? Uma forma de pensar. Mas quem acredita no mundo espiritual, principalmente para quem vê, não tem como você dizer que não acredito, eu estou vendo, estou ouvindo. Então não tem como você negar. Né? Você sabe sim que começa o quê? Com autossugestão. Quando eu vou começar a trabalhar, né? Quando eu entro em prece e tal, a primeira coisa que eu faço, Antacarana conectado, Antacarana conectado, eu repito para mim mesmo, Antacarana, eu sinto a conexão. Só de falar como é que eu fico, ó. Antacarana conectado, olha só. É real o teu fluxo energético, por quê? O Antacarana desce, e a energia se propaga. Aqui. É real, não é brincadeira. Então quando você traz essa possibilidade de autossugestão, você entra na brincadeira, vamos colocar assim. Então, aí eu boto assim, eu bato a mão e fluido na mão, violeta elétrico. Eu canalizo o violeta elétrico para a mão. E quando eu vou colocar o violeta elétrico na pessoa, eu falo assim, ó, que esse violeta elétrico cumpra a sua tarefa, que é dissolver, desagregar as partículas muito densas do fluido energético desse irmão. E deixo ali, atuando. Aí depois vou limpar. É como se eu tivesse jogado como se fosse um Ajax, um Veja, que tira a astringência, né? Para dissolver, e aí depois eu limpo com mais facilidade. Mas é tudo aonde? Princípios. O primeiro princípio é hermético, é o mentalismo. Então tudo está aqui, ó. Tudo está aqui. Eu uso a utilização das mãos, os recursos, tal, por uma questão de fortalecimento psíquico. Eu poderia fazer o trabalho todo com a mente. Mas a gente não tem ainda essa capacidade de atenção e concentração, por isso a gente usa esses recursos. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse quadro com carinho, para que vocês possam entender e começar a praticar. Pratiquem, porque, eu posso, de repente, cometer um erro. Se você cometer um erro, mas está trabalhando em amor, a espiritualidade vai corrigir. Né? Eu canso de ver pessoas querendo tirar registro de cadeira, por exemplo, a pessoa sentou ali, se tratou. Na hora que você vai tirar o registro, porque o registro fica ali, a retirada do registro, a gente trabalha com cristal, né? É com a mão, né, girando para a esquerda. Tem pessoas que giram para a direita. Dá vontade de falar, meu filho, tá errado, tem que girar para a esquerda, para a direita. Né? Mas eu fico assim, receosa, né? A pessoa, esse cara é metido, querendo me corrigir. Né? Mas assim, não existe local nenhum. Todo mundo que sabe trabalhar com cristal, todo mundo que trabalha com relações energéticas, você quando quer retirar alguma coisa, gira para a esquerda, amigo, não é para a direita. Direita é carregar, esquerda é retirar. Então quando eu vou tirar o registro de uma cadeira de uma pessoa, vai centrar outro paciente, eu giro para a esquerda. O que acontece? A espiritualidade pega aquele fluxo de energia que está carregando e inverte, ou seja, troca a polarização dele. Né? Isso dá trabalho para a espiritualidade. Então é o que Maria Modesto Cravo fala. Nós não vivemos mais a era de ser instrumento. Instrumento, né? Você não faz nada. Canal, você não faz nada. Nós temos que ser parceiro da espiritualidade. Nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é entender os processos. Para facilitar o trabalho da espiritualidade, não só para eles trabalharem mais, mas para eles trabalharem melhor.
eles dependem de nós. Eles precisam do nosso ectoplasma, né, para fazer enxertise, né, perispiritual, para fazer determinadas correções. Como eu falei, você não costura uma calça jeans com um pano de gaze, né? Então você vai fazer um tratamento num perispírito, no corpo espiritual de uma pessoa, né? Você precisa o quê? De uma relação de densidade próxima. Então você precisa do ectoplasma do encarnado. Senão a espiritualidade não precisava da gente. Trabalhava tudo, né? Ah, mas olha só, se eles quiserem, eles pegam os fluidos dos encarnados, os ectoplasmas, que não é difícil você fazer essa retirada, e fazem isso. Mas o quê? O médium tem a oportunidade de ser útil. É o que o Chico falava. Mediunidade é uma bênção que você se beneficia porque você está sendo útil ali. Com aquela narrativa que eu dei do Dr. Herman, né, fazendo trabalho lá no Rio de Janeiro, dentro de uma comunidade muito carente, que ele fazia a retirada do fluido, né, e falava para o médico, fulano, o cara ficava em pé, segura aí para mim, e jogava aquele fluido como se fosse uma bomba, o cara absorvia aquilo, e ao mesmo tempo que ele não estava conectado, né, como se fosse um grande aparelho atrás dele, sugando aquela energia dele. Ele não precisaria, ele podia jogar aquilo direto no aparelho, ou jogar no chão e depois aquilo ser recolhido, como acontece nas casas espíritas, né? Quando você faz a higienização, né? É colocado como se fosse um tapete por baixo, e aquilo tudo depois é recolhido, aquilo é matéria-prima. Lembrando, desde o momento que o planeta foi criado, até hoje, nenhuma partícula se perdeu. Nada se perde, né? Nada se cria, está tudo criado já. Por isso que a gente diz, o homem não é criador, ele é co-criador. O homem não cria as coisas, ele forma. Quem cria é Deus. E a criação já foi feita, amigo. Então nenhuma partícula do planeta Terra ou de qualquer outro planeta é perdida, né? Ela retorna para a atmosfera, ela retorna para a natureza, ela é reciclada com o tempo e ela volta depois em forma de prana para a gente. Então isso é normal, tá? Então eu preciso que vocês depois vejam isso com calma e preciso que vocês pratiquem. Pratica com o irmãozinho, com o primo, com aquele bebezinho, né? Se você vai estar trabalhando com amor, pode ter certeza que você vai ser assistido. Não tenha medo. Até porque o medo fecha o chakra da base, aí você não vai fazer nada mesmo, né? Então trabalhe. É trabalhando, ajudando o próximo, que a gente começa a ter segurança para fazer o trabalho mediúnico. Não, eu só vou trabalhar se eu tiver. Tem pessoas que dizem assim, não, o trabalho mediúnico só pode ser feito na casa espírita. A pessoa, se falasse isso para Jesus, ele ia lá no meio dos bandidos, ia lá no meio dos leprosos. Meu amigo, trabalho com amor é para ser feito em qualquer lugar. Ah, deixar, eu não tenho preparo, eu sou um desequilibrado. Não vá. Não vá. Agora, você está equilibrado, está estudando, sabe o que está fazendo? Vá, ajude o próximo que está cheio de doentes nesse planeta. Alguns cursos que eu fiz a respeito do passe, foi dito que o passista não é médium, ele é apenas um instrumento. E é justamente o tema que você está tocando, a questão do instrumento. É instrumento ou não é instrumento? É médium ou não é médium? Volta Maria Modesto Cravo. Já passamos a época de instrumento, canal e cavalo. Esse pessoal que fala isso tem que se reciclar, tá? Mediunidade hoje, no século XXI, é mediunidade de parceria. Nós temos responsabilidade em estudar e amar para poder fazer o trabalho. Então as casas que ainda ficam pregando, não, o médium não faz nada, o médium é um canal só. Não é nada disso. Não é nada disso. Foi lá no século XIX, no início do século XX e tal, até principalmente a década de 50. De 50 para cá, começaram a encarnar os médios, já que a gente acabou chamando de crianças índigo, que são na realidade a equipe de demolição, que vieram preparar o planeta para o que está começando a acontecer agora a partir do ano 2000. São os espíritos mais evoluídos que muitos chamam de cristais. Né? Então, na realidade, né, as pessoas às vezes são muito ortodoxas. Aí dizem, isso aconteceu, isso não aconteceu. Kardec não disse isso. Né? Quem é que, se alguém me trouxer uma passagem do Chico falando de Kardec, eu dou um doce. Desafio. Na literatura inteira, né, de Chico, né, ou nos depoimentos, ele falando de Kardec. Sabe por que ele não falava de Kardec? Porque ele não queria falar dele mesmo. Né? Então é nítido
né, que ele não falava dele, ele não se autoelogiava. Quando o Chico desencarna, vários espíritos dão depoimento. Vários. Por que Kardec não dá? Já pensaram nisso? Se você olhar os vários espíritos dando depoimento, né? Puxa, pô, Kardec, continuador da obra. Tá, vamos ver o que Kardec fala. Não fala. Quando o Chico nasceu, né? Várias comunicações apontavam o seguinte, ó, Kardec está renascendo. Né? 1909, 1908, né? Que Chico nasce e dá mais ou menos 40 anos entre a morte de Kardec, que já tinha sido enunciado pela espiritualidade. Então, a gente começa a ver que essas coisas, por muitas vezes, né, o centro espírita parece que não quer entender. Não, mas isso não está escrito na codificação. Claro que não está. Não deu para escrever tudo. Jesus, na época, também não falou tudo. Né? Na Gênese, Kardec deixa claro que muito teria ainda que vir, né, com o quê? Com o advento do esforço humano, que os espíritos não vieram livrar o homem do trabalho. E esse é o problema de muitos centros espíritas que estão arraigados aí, ainda no século XIX, e não conseguiram entender. Os espíritos não vieram livrar o homem do trabalho. Né? A obra é de Deus. A iniciação foi dos espíritos, por isso que a doutrina é dos espíritos. Mas o trabalho e a revelação é a responsabilidade do homem. Somos nós que somos os trabalhadores da última hora, somos nós que temos comprometimento com essa doutrina e cada vez mais trazer ela à luz da observância, do bom senso, né? Do conceito que Kardec sempre preconizou, que era o quê? Na época era o positivismo do Augusto Comte e hoje seria, né, a meta-análise. A meta-análise hoje no mundo acadêmico é talvez a metodologia mais severa, né? Que é, na realidade, um positivismo com outra roupa. Né? É o positivismo do Augusto Comte. Então, quando